Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui no plenário da Câmara, por indicação do vereador Henrique Conte e aprovação de todos os senhores, para falar sobre a criação do DAE. Eu assumi o meu mandato como prefeito em 31 de janeiro de 1970. A minha prioridade, desde a minha campanha política como vereador, desde a emancipação do município de Campinas, que Valinhos se tornou independente a partir de 1955, 54, a primeira eleição. A prioridade em mim, em termos de para Valinhos, era a instalação da rede de esgoto. Eu fui o 5º prefeito do município. Me antecederam 4 prefeitos. Mas a minha vontade, o meu trabalho era implantar a rede de esgoto em Valinhos. Nós não podemos aplicar, quer dizer, devemos aplicar, mas não podemos exagerar em aplicar recurso em saúde se nós esquecermos do recurso do saneamento. Não há saúde completa no município se não houver saneamento básico. Eu me propus, então, a implantar a rede de esgoto no município de Valinhos. Não foi fácil, não. Nós tivemos que ter um projeto, um orçamento e um recurso que só poderia ser executado através de financiamento. E essa obra, na época, estava estimada aproximadamente, mais ou menos, em 6 milhões de reais. Quem nos assessorava era o FESB, Fundo Estadual de Saneamento Básico. Era um departamento da Diretoria de Obras do Governo do Estado. Então, nós tínhamos o projeto e precisávamos executar essa rede de esgoto. Através da assessoria do FESB, nós conseguimos o financiamento necessário. Conseguimos 90% de financiamento. 10% seria a contrapartida do município. Nós, então, iniciamos esse trabalho, mas nós tivemos que, antes disso, de conseguir a aprovação para que o FESB pudesse fazer a licitação, nós tivemos que nos adaptar. Criamos o Departamento de Água e Esgoto, mas não foi só criar o Departamento de Água e Esgoto. Nós tivemos que fazer ele operacional. Nós tivemos que fazer um levantamento das ligações de água. Nós já tínhamos, para saber qual era a receita, nós tínhamos que prever quantas ligações de esgoto nós iríamos, com essa rede de esgoto, quantas ligações de esgoto nós iríamos poder executar, qual seria essa receita dessas ligações da rede de esgoto. E tudo isso deu muito trabalho e muito tempo, mas nós conseguimos realizar tudo isso. Depois a licitação foi feita pelo FESB. O FESB tinha o nosso projeto aprovado e tinha um orçamento dessa obra. Na primeira licitação, quem venceu a licitação, o preço era muito abaixo do orçamento do FESB. E nós, então, pedimos ao FESB que não poderia assinar um contrato com essa empresa, porque era um risco muito grande para o município, se o orçamento que ela apresentou era menor do orçamento do FESB.
E eu poderia acontecer dela iniciar a obra, abrir as valas, iniciar o trabalho e depois abandonar, porque o recurso não ia suficiente, não seria suficiente. Então foi feita uma segunda licitação. Nessa segunda licitação, a empresa AMAF é que venceu a licitação e iniciou a obra. Então não foi uma obra fácil, né? Vejam os senhores, você abrir valetas em todas as ruas do centro de Valinhos. Onde havia rede de água, se executou rede de esgoto. E a rede de esgoto em Valinhos, esse projeto, era tudo por gravidade. Então nós tínhamos vala de 2 metros, de 3 metros, de 3,5 metros, porque era tudo pelos declives, não havia bombeamento nenhum naquela época. Então vejam os senhores o trabalho, né? Se abrir na rua Antônio Carlos, rua 7 de setembro, rua 13 de maio, não citando, abrir uma vala de 2,5 metros, 3 metros, né? Jogar a terra toda na lateral, tirar os paralelepípedos, jogar a terra na lateral, poder executar, instalar a rede de esgoto no quarteirão, depois fazer o teste de vazamento, né, da rede. O teste de vazamento da rede era feito com fumaça. Foi feito o teste, não tendo nenhum vazamento, então esse quarteirão, a terra cobria a rede, a terra voltava na vala e depois se sentava os paralelepípedos. Isso foi feito no município todo, foi uma obra bastante árdua, mas felizmente a população já estava aprovando há muito tempo essa obra. Não houve uma reclamação sequer com relação a esse transtorno todo na cidade. E isso com relação à rede de captação do esgoto. E o tratamento, que seria no bairro Capuava, nós fizemos a abertura da valeta, da lagoa. Então se fez a lagoa para depois se construir lá a estação de tratamento de esgoto. Então, no meu primeiro mandato, que foi um mandato curto de 3 anos, eu consegui implantar a rede na cidade e consegui afastar o esgoto da cidade, mas não consegui concluir a obra toda. No meu segundo mandato, eu fui, então, cuidar da estação de tratamento de esgoto. Foi difícil e cansativo. A lagoa lá estava cheia d'água, tinha peixe, o pessoal estava acostumado lá, o pessoal que já morava lá, o Jardim Paraíso, o SECAP, mas a lagoa de tratamento chegou antes da SECAP, antes da vila, né? Não é dizer que a SECAP estava lá e nós fomos fazer a estação de tratamento de esgoto lá. A estação de tratamento de esgoto já estava projetada naquele local. E nós precisávamos dar início no tratamento de esgoto. Então, tivemos que enfrentar isso, que seria mais pesado do que a construção da rede no perímetro urbano. Quando se ligou o esgoto, era de se esperar, deu um mau cheiro. Esse mau cheiro deu uma revolta da população do bairro. E era aplicado com produtos químicos, né, o tratamento. Então a gente sabia que no início ia dar mau cheiro mesmo. Isso levaria algum tempo. Então, eu ia lá todo dia, toda tarde, às 5 horas da tarde, ia lá com fusca, com microfone e alto-falante, com um fio extenso e passava o fio para todo o pessoal. Eu ia às 5 horas da tarde, porque a maioria do pessoal de lá trabalhava na Clark. Eu podia ir 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, mas só iriam estar lá as senhoras. E eu não queria, eu nunca fugi da minha responsabilidade ou do meu trabalho. Então eu ia às 5 horas da tarde, porque o pessoal já tinha
deixado a Clark e já estavam na casa deles. Então eles iam lá e tinha inclusive o microfone, o alto-falante para falar o que eles queriam falar para o prefeito. Então, imagine os senhores o que eu ouvi na época, né? Mas eu tive que ouvir, né? E eles não deixavam de ter razão, porque tinha algum cheiro. Inclusive, um amigo nosso aqui de Valinhos trouxe um engenheiro de Mogi Guaçu, um engenheiro sanitarista, o Carlos Nelson, para dar uma analisada lá na lagoa de tratamento. E lá, a área lá era aberta, mas tinha um vigia lá. Esse vigia acompanhou esse amigo nosso de Valinhos e o Carlos Nelson. E ouviu o Carlos Nelson dizer para esse nosso amigo: mas vocês estão reclamando desse cheiro? Isso é normal, vai passar. Vocês têm isso aqui na cidade. Aqui na região ninguém tem uma estação dessa, e vocês têm. Vocês não podem reclamar. Isso vai melhorar. Depois, então, eu entrei em contato com a CETESB, com o governador Paulo Maluf, e o governador Paulo Maluf determinou 2 técnicos da CETESB para vir aí fazer análise. E o Augusto da Fonte Sônia emprestou um pedalinho. Esses 2 técnicos da CETESB andavam de pedalinho na lagoa, colhendo o material para fazer análise. Isso foi há algum tempo, e os produtos químicos começaram a fazer efeito, e não passou, não teve mais mau cheiro nenhum. E hoje está lá a estação de tratamento de esgoto. Teve um vereador que veio conversar comigo e disse: olha, os vereadores lá estão de acordo para o senhor desligar a estação de tratamento de esgoto. Eu falei: olha, você vai me desculpar, mas eu não vou desligar a estação de tratamento de esgoto. A estação de tratamento de esgoto foi feita num projeto aprovado pelo FESB, é um projeto técnico, isso tem que ser resolvido. Eu desligar a estação não vai resolver nada, nós vamos ficar sem o tratamento, vamos continuar jogando o nosso esgoto no Rio Atibaia. E Valinhos não vai mais poluir o Rio Atibaia, nós vamos tratar o esgoto. E está lá a estação de tratamento de esgoto em funcionamento. Com relação à água, nós tínhamos aí a nossa ETA 1 e nós precisávamos ampliar o sistema de água. Então, nós fizemos o plano diretor de abastecimento de água. Esse plano diretor de abastecimento, um projeto muito bom, previa uma estação lá no alto do Jardim Pinheiros, onde existe a estação hoje que foi construída. Mas essa estação e esse projeto, nós só podíamos fazer com financiamento, não tinha dinheiro. E eu ia em Brasília atrás do financiamento e não conseguia o financiamento. O Vitória me sucedeu, foi e não conseguiu o financiamento. O governo militar não dava dinheiro a fundo perdido e também não emprestava dinheiro para os municípios. O ministro lá disse para mim: prefeito, o senhor está preocupado à toa. O senhor vai procurar a sua companhia de saneamento básico do seu estado, eles vão lá e vão fazer tudo isso para o senhor. E é a Sabesp, né? Eu não, de maneira alguma, eu queria entregar o DAI para a Sabesp, que eu tinha contato, informação de outros prefeitos que entregaram o sistema para a Sabesp e não acharam que foi uma boa medida. Então, eu conversei com o engenheiro Márcio e disse: nós precisamos ampliar a ETA 1 aí. Ele falou: essa ETA 1 não tem mais condição de fazer nenhuma ampliação, já foram feitas as ampliações que poderiam ser feitas. Eu falei: não, você vai ter que descobrir um escritório de saneamento em São Paulo que faça um projeto para essa ampliação. E ele conseguiu, foi feito um projeto de ampliação, nós fizemos uma ampliação na ETA 1, duplicamos o volume de tratamento de água, tudo isso com recurso nosso.
Tudo isso feito com recurso nosso, sem nenhum financiamento. E tivemos que, inclusive, abrir a Francisco Glicéria, que subia a adutora da ETA 1 para o castelo, porque no castelo a água entrava e saía, entrava e saía. Não conseguimos encher o castelo. Quem morava no vizinho do castelo era o primeiro a ficar sem água. Então, nós teve que abrir a adutora da Francisco Glicéria, porque nós íamos trocar os motores que iriam movimentar a transferência da água da ETA 1 para o castelo. Reforçar a adutora. O engenheiro falou assim, não reforçar a adutora, quando ligar esses motores novos para encher o castelo, a adutora vai estourar. Vamos já abrir e calçar a adutora. Tudo isso foi feito. Tudo com recurso nosso. Nós conseguimos fazer isso. Aquele elevado que tem lá no Jardim Pinheiros, a área de terreno, quando o Arildo foi prefeito, que ele me sucedeu em 73, ele desapropriou aquela área porque ele já sabia, ele tinha conhecimento do plano diretor de abastecimento de água. Nós, então, construímos aquele elevado com recurso nosso, fizemos uma subadutora da ETA 1 até aquele elevado, e nós abastecemos o Jardim Pinheiros. O Jardim Pinheiros tem 1.500 lotes, e o Jardim Paraíso com esse elevado e com essa subadutora, e com o aumento da capacidade na ETA 1. Os senhores são novos, mas os antigos lembram disso. O Jardim Pinheiros era abastecido com um caminhão. Cada residência tinha um tambor de 200 litros na frente da casa, e um carro-pipa Dodai ia o dia inteirinho enchendo os tambores. E era assim que era abastecido o Jardim Pinheiros, e quando iniciou o bairro do Jardim Paraíso, o SECAP. Com essa ampliação e com esse elevado lá no Jardim Pinheiro, nós conseguimos encher as redes lá construir a rede no Jardim Pinheiros, que não havia, que era um loteamento muito antigo, não tinha rede de água. Nós fizemos uma rede de água, enchemos a rede do Jardim Pinheiros, da SECAP, e abastecemos, eliminamos os tambores. Isso é o que nós trabalhamos em saneamento básico. Isso foi muito importante para Valinhos. A população reconheceu muito esse nosso trabalho no saneamento básico, na coleta de esgoto, no abastecimento de água, na distribuição de água. Nós nunca tivemos nenhum problema. E o DAI, quando nós tivemos problema de água antes da ampliação da ETA 1, quando eu fui a Brasília pedir financiamento para conseguir fazer a ETA 2 lá no Pinheiro, aquela estação de tratamento, o ministro lá em Brasília disse para mim: prefeito, o senhor está preocupado à toa. O senhor vai no seu estado, procura a sua companhia estadual de saneamento, ela vai lá e vai fazer tudo isso para o senhor está preocupado à toa. Ela vai lá e vai resolver tudo. O que era isso? Entregar o DAI para a Sabesp. O que eu não queria era entregar o DAI para a Sabesp. Nós conseguimos segurar o DAI até agora. O DAI, nós temos muito orgulho do DAI. O DAI teve sempre bons administradores, com a receita se manteve. Agora, nesses últimos anos, agora teve algum probleminha aí de uma má gestão. Mas ele sempre teve bons administradores, e nós temos muito orgulho do DAI. De maneira alguma nós vamos privatizar o DAI ou entregar o DAI para a Sabesp, se depender da minha opinião. E eu acredito que dos senhores vereadores também. E eu acho que deu para completar, ou explicar resumidamente o problema do saneamento em Valinhos. Não tem nenhuma reclamação, nem com distribuição de água, nem com coleta de esgoto, nem com mau cheiro lá na ETE. Nós estamos bem servidos com o nosso DAI. Muito obrigado.